Eita, que tá chegando a raiar junino do Zir da Gama. Acho que eu tô bonito, já tô pronto. Bora junto? Bora? Arraiar junino do Zir da Gama. Dia 18 de julho, sábado, das 10 às 2h30. Oi, como assim? É o arraiar na sacola. Essa sacola recheada de gostosuras de comida, doces da festa junina, pra gente celebrar junto, pra gente comemorar. E o mais fantástico, o valor arrecadado nesta ação vai servir para ajudar na reforma da nossa casa, que tá ficando uma belezura, a coisa mais linda do mundo. Carlito, eu tô fora de São Paulo, tô no interior, como que eu faço? Tá resolvido. É tudo online. Ó, online. Que chique. Você pega o celular, paga pelo PicPay, contribui com a casa, mas não vou retirar. O que você doou, nós vamos encaminhar para o projeto Musicarte, projeto de música e arte e educação dentro da comunidade. Ajudou 2 vezes, que beleza! Então, no sábado, dia 18 de julho, das 10 às 2h30, encontro marcado. Você vai passar lá para retirar o kit que você adquiriu. Ou o kit vai como doação para o Musicarte. E no domingo, o domingo vai ser bom. Nós vamos ter um forró virtual. Isso, uma live com forró, shot, baião e chachado que a Cris Moreira vai fazer para nós. Vocês na casa de vocês, a Cris na casa dela. Um show especial de 1h30, a gente tudo a caráter na sala dançando. Empurra o sofá, deixa o espaço e olha pro céu, meu amor. Vê como ele vai ser lindo. E vai ser mais lindo ainda porque todos nós vamos estar unidos, juntinhos, colaborando com Zilda, colaborando com toda a estrutura de trabalho que essa casa linda tem. Então vem junto. Bora? Bora pro Arraiá Junino e olha pro céu. São Paulo, que isso? E você, quando acabar? Ele é apontado como um grande médico da atualidade. É que faz. Eu vou conversar com Divaldo Franco. Venha. Entrou, depois aí vai fechar. Está saindo o som, hein? Você já tá lá. Mas está saindo o som do Jô Soares. Olá, pessoal. Olá, amigos do Centro Espírita Zil da Gama. Uma alegria estar aqui novamente, né? Nesse momento, nesses minutos do sábado, que a gente aproveita para a gente se conectar, os trabalhadores, os frequentadores da nossa casa querida. A gente não pode, nesse momento, estar reunidos na sede do Centro Espírita Zil da Gama, a gente está nas casas que a gente tem, onde a gente se conecta virtualmente, espiritualmente, mentalmente, todos os colaboradores que, de qualquer forma, ajudam essa casa a ser o que é hoje e como tem sido até hoje. A gente agradece a todos pela presença, né? Vocês viram aí já o recado do Carlito, nosso convite para arraiar na sacola. Então, sejam todos convidados, quem puder contribuir, a participar da nossa festa junina, que este ano, em razão da pandemia, vai ser na sacola e vai ter diversas gostosuras na sacola. Vai ter cuscuz, vai ter torta, vai ter, acho que um tipo de suco de uva. Vai ser bastante interessante, a R$30, e essa sacolinha vai ajudar nas despesas da obra que a gente está concluindo na sede do Centro Espírita Zil da Gama. Então, se puderem colaborar com a casa, mais uma vez, como tem colaborado sempre, a gente agradece pela ajuda de sempre. E, como vocês viram, essa arraiar na sacola vai ser no próximo sábado, dia 18. Você pode comprar pelo PicPay ou diversas outras formas de pagamento. Passar na frente do Zildo e pegar a sua sacolinha. Aqui não posso, não tem São Paulo, como o Carlito disse. Compra a sacola
e faz a doação para o Musicarte, que é uma dos braços sociais da casa, certo? O importante é ajudar. Quem não puder ajudar o Zilda, ajuda outra instituição. A gente sabe que tem outras casas amigas nossas, Seara do Mestre, Semeador, Caminhando, que também estão fazendo arraiais na sacola, e como essa ajuda é importante para cada uma delas, certo? Hoje, provavelmente, a gente está aqui com alguns amigos da Fraternidade dos Humildes também. Sejam todos muito bem-vindos aí, que hoje o nosso expositor é da Fraternidade dos Humildes, é o Arthur Macien, que já esteve com a gente lá no nosso primeiro e segundo ano da casa. Aí depois, por conta da profissão dele, ele não pôde estar mais e hoje está voltando. Quer dar uma boa tarde, pessoal, Arthur, antes de eu passar os outros recados? Fica à vontade. Boa tarde, meu povo. Tudo bem com todos os senhores, todos vocês? Prazer retornar aqui e estar com vocês virtualmente, né? Gostaria de estar presencialmente, mas para mim é uma alegria estar nesse programa, nessa atividade, nesse evento, né? Que aproxima todos nós, uma vez que a gente está superando essa fase aí da pandemia, né? Isso mesmo. A alegria é nossa, Arthur, e é uma alegria mesmo te receber na casa. Eu até comentei com o Arthur que quando ele vinha na casa, a dona Eliana, se ela estiver nos assistindo, ela adorava o Arthur, as palestras dele, dava risada pra caramba. Se ela estiver assistindo aí, seja bem-vinda, a dona Eliana, você vai gostar, tá certo? Deixa eu passar os outros recados. A gente falou aqui das sacolinhas, do Arraial na Sacola, que vai ser no dia 18. No dia 19 vai ter uma live, que vai ser como o Carlito disse, um forró, pela internet também, dia 19. A gente vai divulgando mais para frente. É só acompanharem as divulgações da gente no Facebook. O que mais que a gente tem para falar? Nesses momentos de pandemia, de dificuldade, a nossa casa está fechada, mas o trabalho de atendimento fraterno, não. Precisando de atendimento fraterno, conversar com o atendente, precisando de algum tipo de conversa, a casa está aberta para isso. Só mandar aqui no nosso link, no Facebook, inbox, para os trabalhadores da casa, que a gente vai fazer a conexão com o atendente. Aí a gente espera ajudar de alguma forma nas dificuldades, nas dores, nas dúvidas que possam e que ocorrem nesses momentos de pandemia na vida da gente, como a gente tem tentado fazer aí com alguns atendimentos, tá certo? Na próxima quarta-feira, a palestra do Marcelo Bizzi, trabalhador da Seara Bendita, ele vai falar para a gente sobre um livro chamado Voltei, que é do Jacó, tá? Então, quarta-feira, às 20 horas, são todos convidados também. Agora vamos convidar todos para a gente fazer a nossa prece inicial, aquele momento para a gente se conectar à espiritualidade, a gente aproveitar a energia da espiritualidade, da casa do Evangelho, as possibilidades de renovação que isso traz para cada um de nós. Eu convido aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos. Assim a gente leva o nosso pensamento à grandeza de Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão, amigo, querido. A gente agradece, Senhor, por essa oportunidade bendita de estarmos reunidos através do computador, do celular, enfim, de estarmos, enfim, reunidos para ouvir um pouquinho sobre o Teu Evangelho, para ouvir um pouquinho e aprender um pouquinho com essa doutrina a qual abraçamos e pela qual fomos abraçados. A gente pede, Senhor, para que as reflexões dessa tarde possam nos inspirar, nos ajudar em nossos momentos de dificuldades, para cada um de nós saia dessa reunião, dessas reflexões, melhores do que aqui nesse início, mais fortalecidos, mais dispostos, com mais energias, para as tarefas, para as dificuldades, para as atividades da nossa vida. A gente pede para todos também que a gente se conecte, que a gente mande as nossas melhores vibrações para o Arthur, que fará a palestra aqui dessa tarde, e que ele consiga transmitir da melhor maneira possível as reflexões que ele traz aqui para a gente. Te pedimos, Senhor, fique conosco, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, o Arthur vai começar a palestra. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar com ele, mandar alguma sugestão, manda a dúvida aqui nos comentários do Facebook, que a gente repassa para ele, ou durante ou ao final da palestra. Tá certo? Fique à vontade. Arthur, fica à vontade, a palavra é tua. Tá bom, muito obrigado, irmão. Bom, pessoal, aqueles que tiverem questionamentos, a gente pode optar por ir respondendo ao longo do bate-papo, né? Ou mesmo deixar tudo para o final. Eu vou
Vou deixar para o Fernando, né, que está fazendo a gestão junto com a Marli, que apareceu aqui a fotinha dela, né, no Face, para que eles possam organizar melhor a metodologia de abordagem de troca entre nós, tá bom? Bom, o capítulo que eu vou refletir hoje, a gente trocar ideias, é o capítulo Bem-aventurados os que choram. E no termo, essa frase, na Bíblia vem, né, e no Evangelho, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Ele acaba sendo um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a obra do nosso irmão Allan Kardec, obviamente proveniente do alto, do plano dos imortais, né, ou seja, do mundo espiritual. A gente percebe, olhando esse capítulo, né, percebe que ele é muito extenso, ele tem vários tópicos. Tamanha a importância que o mundo espiritual e Kardec colocou para essa temática. E diante disso, eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo que a gente nunca se esqueça. A nossa abordagem sempre será uma abordagem numa visão espírita, né, uma vez que é uma palestra espírita para um centro espírita, e em tese para um público que, se não for espírita, é no mínimo simpatizante. Obviamente que podem ter colegas aqui que sejam de outras religiões, e a gente sempre vai respeitar e procurar fazer uma abordagem evangélica que seja padronizada, mas nós vamos abordar tópicos que são muito relevantes para o entendimento talvez mais amplo desse capítulo, porque ele está no nosso dia a dia. Primeiro ponto, né, é que a própria doutrina espírita separa, classifica os mundos habitados, em alguns níveis. E o nosso mundo é enquadrado, apesar de estar num estágio de transição planetária, transição espiritual, transição energética, o nosso mundo, o nosso planeta, ele vem de um enquadramento de uma classificação de mundo de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração. E aí, na escala espírita, você tem uma classificação anterior e classificações posteriores. Como a palestra não é sobre a classificação dos mundos, é importante que compreendamos que a própria questão de aflição, né, a questão de enfrentar adversidades e, consequentemente, os efeitos de enfrentar adversidades tendem a ser frustrações, tristezas, mágoas, desencantos, algumas vezes, elas têm uma ligação direta pela classificação do nosso orbe. Então, ponto frucal, né? Talvez aquele ponto de convergência, compreendermos que seja no âmbito interno, interior, da alma, do espírito, quanto nas questões externas do nosso próprio planeta, nós somos almas ainda no estágio de provas e expiações, pelo menos a grande maioria da população da humanidade, e estamos numa nave, né, uma nave-mãe, que é o nosso planeta Terra, nesse sistema solar, que foi preparado, está adequado para o nosso nível intelectual, emocional, energético e espiritual. Com maravilhosas exceções, nós temos, obviamente, missionários transitando conosco, né? Quando eu falo missionários, são seres, são irmãos que não precisariam mais estar aqui convivendo conosco. Ora, diante dessa perspectiva que eu apresento, obviamente que eu estou falando de reencarnação, de encarnação e reencarnação. Obviamente que eu estou falando e defendendo, e a doutrina espírita coloca isso muito bem, que esse grande planeta, ele é uma escola de almas, ele é um hospital de almas, ele é uma oficina de almas, né, que busca desenvolver em nós a capacidade de estar feliz com o trabalho e com a evolução a partir do desenvolvimento do nosso intelecto para o nosso progresso. E não podemos deixar de esquecer que o nosso orbe, o nosso planeta, ele é
uma grande, ou foi, né? Ou está deixando de ser, uma grande penitenciária de almas. Obviamente que eu não quero fazer essa abordagem, trazer uma visão ofensiva ou tristonha da abordagem, não é isso, mas a gente tem que ter essa realidade, essa consciência, né? Que aqui ainda não é um paraíso, aqui nós estamos num mundo que ainda tem várias finalidades, mas ele tende a evoluir de acordo com a evolução da própria humanidade que aqui coabita, né? Aqui habita e coabita, né? Então, a palavra viver com conviver, ela é crucial. Até para traduzir aspectos do que seja aflição. Quando Cristo coloca bem-aventurados os que choram, né, porque serão consolados, o que ele quer dizer com isso? Talvez de forma mais direta. Numa das abordagens que a gente pode tirar. Quem procura, acha. E aí, a gente tem que pensar num aspecto, numa visão de futuro, né, porque em alguns momentos o Cristo no Evangelho coloca o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Ué, que estranho, né? Jesus falar que o meu reino não é desse mundo e diz também que bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E aí qual é o papel da nossa terra nesse sentido? Qual a finalidade de nossa permanência nessa grande escola, nesse grande hospital de almas? Ora, intuitivamente, qual a finalidade de uma escola? Qual a finalidade de um hospital? Qual a finalidade de uma oficina? E qual a finalidade de uma detenção, de uma penitenciária, de uma delegacia? A pergunta que se coloca em cada uma dessas abordagens é: todos que estão numa escola estão felizes por estar numa escola? Eu venho do mundo acadêmico, eu trabalho com universidades, faculdades, né? Ministrei aula durante alguns anos. Hoje eu estou um pouco afastado, mas eu fiquei quase 12 anos dando aulas em cursos superiores. E eu percebia que ia em instituições privadas. Então eu percebia que muitos dos meus alunos pagavam a mensalidade, traçando um paralelo, ok? Mas muitas vezes pagavam a mensalidade para não estudar. Você tinha um grupo que os olhos brilhavam por busca de conhecimento, por aprender, por evoluir. E existia um outro grupo que estava lá, talvez por estar, ou talvez não tinha uma maturidade suficiente para compreender a oportunidade de estar ali e absorver o máximo de informação, conhecimento para fazer o seu salto evolutivo, seja sob a ótica intelectual, seja aproveitando a oportunidade da convivência, né? Porque quando você se reúne com pessoas, o mínimo que se espera é que você desenvolva um networking. Networking é um termo em inglês, né? Para você, em termos, potencializar relações. Você criar relações, e relações essas de autoajuda e de apoio uns com os outros. No mundo empresarial isso é muito conhecido, né? Através de um networking, você... o conceito de quem indica, por indicação, você acessa novos mercados, você tem indicações de empregados, você tem a oportunidade de ingressar em projetos, ou seja, o networking pode provocar crescimento mútuo, progresso. Mas o networking também serve para a ótica espiritual, para a ótica emocional, as pessoas se ajudam, né? Por isso, quando você fala assim de pessoas alcoólatras, elas se tratam nos alcoólicos anônimos, é um grupo que se reúne e faz um networking de autoajuda. Ora, um centro espírita não deixa de ser uma grande concentração de pessoas que ali estão trocando pensamentos, sentimentos, palavras e fazendo um networking, mas por um propósito maior. Então o nosso planeta também é isso. Só que a gente tem que levar em consideração que a grande maioria de nós não está maduro o suficiente, não estamos evoluídos no nível necessário, e por isso que estamos aqui. Então, voltando ao tema, será que todos que estão numa escola, numa faculdade, num colégio, estão felizes por estar lá? Por ter acordado cedo, ou por estar perdendo a novela, ou por não estar com a família? Aquele momento está dando satisfação para aquela pessoa? A mesma pergunta se estende
ou eu estenderia, para aqueles que estão no hospital. A pessoa está doente, não está feliz com essa situação, porque ela está com o organismo, o corpo em desequilíbrio, mas ela vai se tratar, mas ela não gosta de ir para um hospital. Então, quando ela se interna, se você pergunta, e aí, você está bem? A grande maioria preferia não estar aqui. Agora, o nosso planeta é um hospital de almas. Muitas pessoas que trabalham, né, numa oficina de trabalho, qualquer tipo de profissão, você tem na empresa as pessoas que você chega a dar bom dia, tem pessoas que brilham, satisfação, alegria, e tem outras que você dá um bom dia e a pessoa transmite aquela imagem, acho que da Hanna-Barbera, né? Você tinha uma hiena, e para quem é mais antigo, tá? Que ficava sempre assim, né? Ó Deus, ó vida, ó situação, e aí tinha uma nuvenzinha, um chuva em cima, né? Sempre desgostoso da vida. Essa personagem da Hanna-Barbera, né? Que é um concorrente da Disney e da Looney Tunes, né? Me lembra muito algumas pessoas que eu convivo e convivi ao longo da minha vida, seja profissional, seja acadêmica e seja espiritual, porque assim, espiritual sob a ótica maior, né? Em família ou mesmo dentro de um centro espírita, fora de um centro espírita, nós encontramos pessoas que vivem nesse estado psicológico, emocional, espiritual, semelhante a essa personagem da Hanna-Barbera. E aí vem a questão, que é o motivo principal da palestra. Quando Cristo fala bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos, será que ele está falando exatamente desse contexto e desse tipo de pessoa que vive a se lamentar? Essa é a grande pergunta que eu também queria refletir com vocês, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, né, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, se você pegar esse capítulo, capítulo 5, ele é extenso, como eu comentei. E ele tem vários subtítulos importantíssimos para a gente refletir, né? Mas a conotação de bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, quem são esses indivíduos? Em tese, são os que choram por justiça, os que choram por aperfeiçoamento, os que choram por amor, os que choram por oportunidades, os que choram por verdadeiras alegrias ou alegrias verdadeiras. Não são, essa promessa dos que choram, não são para aqueles que são os revoltados, aqueles que choram porque não alcançam seus prazeres pessoais, aqueles que não realizam seu desejo pessoal. E aí é difícil a gente separar isso, né? Porque a grande questão, e eu gosto de trazer exemplos, como eu vim falando, né? Se você vai com seu filho ou com uma criança no supermercado e você passa lá na gôndola de balas, de Danones ou de biscoitos e eventualmente você não quer que ele coma muito açúcar ou você não tem o recurso suficiente para dar esse mimo, esse agrado, normalmente a criança tem dificuldade de receber um não, porque ela tem aquele desejo, ela quer aquele prazer do açúcar, né, aquela alegria. Se você entrega, ela diz que está feliz. Ela demonstra alegria. Se você não entrega, em tese, ela fica revoltada, fica chateada. Vai muito de cada criança, né? Mas no mínimo fica assim meio triste com o pai, com a mãe, comigo, né? Por exemplo, meu filho pede um brinquedo, eu falo, não, filho, você já tem muito brinquedo. O brinquedo para ele é uma forma de criar uma satisfação. O brinquedo para ele é uma forma de realizar um desejo. Só que nós sabemos que nesse nível, nesse estágio da criança, aquilo é provisório, é um desejo momentâneo. Não é algo que vai servir para a construção do ser como um todo. E aí eu trazendo para a nossa realidade humana, muitas pessoas acabam sendo grandes crianças sob a ótica espiritual. Elas confundem aquilo que realmente deveria ser, que na mensagem do Cristo, da busca espiritual da sua evolução, da busca de autoequilíbrio e desenvolvimento da própria luz, a busca de uma maturidade consciencial que permita com que a pessoa, diante das adversidades, tenha, não vou dizer imunidade, né?
porque muitas provações afetam diretamente a nossa psique, as nossas emoções. Mas tem um certo equilíbrio para não ser como uma folha ao vento ou um barquinho jogado numa maré, que fica sendo jogado de um lado para o outro. Então, tomemos cuidado para não achar que a promessa do Cristo, né, bem-aventurados os aflitos ou bem-aventurados os que choram, sejam ligados àqueles que ainda estão imaturos ao ponto de perceber, eventualmente, que eles não vão ficar ricos nessa encarnação. Pegando um exemplo, tem gente que sofre demais porque não vai ficar rico, não vai ficar milionário, não vai ficar bilionário. E eventualmente, na ficha kármica daquela pessoa, daquela família, ela veio justamente para vivenciar a condição, não vou dizer ter pouco, mas equilibrada das finanças, porque se ela tiver sobra financeira, ela pode perder a alma dela. Por quê? Porque em outras vidas, outras encarnações, ela não foi sábia o suficiente para administrar recursos. Não aplicou esses recursos de forma a socializar o bem para o outro. Então, muitas vezes, quando a gente tem a dificuldade de acesso financeiro, a prosperidade plena, como a gente imagina, porque o que é prosperidade? Tem gente que fala que prosperidade é só dinheiro, mas será que se você não tiver um bom negócio, que te faça feliz, ou um bom trabalho, um emprego que te permita desenvolver suas capacidades, um salário que dê para você se manter, sustentar sua família, não é prosperidade? Ou a prosperidade, na verdade, é o excesso? O que é prosperidade? Então, se a gente pegar esse tópico prosperidade, a grande maioria tem imaturidade de pensar o que seja imaturidade. E a gente traz muito por terra a terra, para o terra a terra. Prosperidade é uma mansão, carros importados, dinheiro no banco. Mas aí vem a questão, mas a prosperidade não deveria ser atrelada às questões espirituais? Então, eu sou próspero de espírito, eu sou próspero de inteligência, eu sou próspero de sentimentos positivos. Essa é a grande questão que nós temos que prestar atenção. Nós temos que perceber que em muitos aspectos, na nossa visão terra a terra, e às vezes uma visão imediata ou imediatista, quando a gente não realiza um desejo ou não realiza uma determinada objetivo, se aquilo nos traz uma reação madura ou uma reação imatura. Eu às vezes, na hora que a gente começa a refletir sobre isso, muitos não gostam de ouvir, de perceber que a resposta, muitas vezes, não está no mundo espiritual. Os mentores não vão descer numa luz, num facho de luz de 1 milhão de volts, pegar a pessoa no colo, levar até o objeto de desejo dela e falar, agora está tudo resolvido. Ou com uma varinha de condão, com pó do pirim-pim-pim, e aí, ó, Shazam, né? Resolvido o problema. Agora você tem o que você quer e você vai ser feliz. O próprio Evangelho diz o seguinte: tome cuidado onde você coloca o seu coração, os seus desejos. Né? E o Cristo fala, não amontoeis ouro, né, em coisas, não coloquei seu coração em coisas que a ferrugem destrói e a traça corrói, ou vice-versa. Qual o sentido disso? O sentido é que o aflito ou o que chora é aquele que busca a evolução espiritual e não está conseguindo. É aquele que busca uma oportunidade de transcender, de crescer, não só materialmente, mas espiritualmente, e tem dificuldades porque ele muitas vezes é bloqueado, sufocado. Por esse mundo de provas e expiações, a gente convive com almas ainda más no sentido de maldade, porque elas ainda são ignorantes do bem. Elas se transformarão em seres de luz, mas elas ainda vivem numa vida de trevas. E aí, meus irmãos, eu vou trazer algumas reflexões ainda adicionais sobre isso, né? Tamanha a relevância de compreendermos com maturidade esse capítulo. Por quê? Porque se você parar para analisar, muitas pessoas
talvez vem diminuindo, mas assim, dependendo como ela chega no centro espírita, ou como ela vai numa igreja católica, como ela vai numa igreja evangélica, muitas vezes ela vai buscar aquela solução. Que na cabeça dela, aquela solução, ela é muitas vezes material, e resolvido o problema material, ela está no céu. O resto não precisa mais nada, entendeu? Aí vai lá numa igreja que o padre faz exorcismo. Vai numa igreja evangélica que o pastor e lá o pessoal faz corrente de isso, corrente de libertação, corrente daquilo, liberta todo mundo, né? E vai no centro espírita e busca lá um médium forte, com um mentor forte que vai resolver o problema, porque é tudo na força e o problema dele é vapt-vupt. E nessa visão, às vezes, como uma criança no supermercado, né? Ela fica na igreja 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, vai no centro e quando ela não realiza, não alcança aquilo que ela entende que é objeto do desejo que vai dar alegria para ela se frustra e aí ela se enquadra naquele grupo dos aflitos, né, dos que choram. A pergunta é, nós choramos pelo quê, de fato? Nós estamos aflitos pelo quê? Numa concepção espírita de mundo, ou numa concepção espiritualista de mundo, todas as doenças têm relação de causa e efeito. Para nós espíritas, ninguém sofre por acaso. Ninguém passa por uma provação por acaso. É difícil ouvir isso, aceitar isso de forma madura. Porque a gente faz aqui a seguinte questão, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu sofro? Por que no mundo existem tantas mazelas? Foi por isso que eu fiz aquele preâmbulo, para dizer, peraí, se eu ainda não estou no mundo classificado como mundo feliz, e ainda estamos a meio passos de chegar ao mundo de regeneração, ainda somos um mundo de provas e expiações, o grau de aprovação ou de teste sobre nós exige uma maturidade emocional e espiritual muito grande. Porque senão nós vamos reagir como a hiena da Hanna-Barbera ou como uma criança no supermercado. Quando um ente querido faz a sua passagem, a pessoa morre, que para nós, numa visão espírita, não há morte. Mas é tão difícil para a gente ainda hoje, mesmo sendo espírita, numa visão espiritualista de mundo, compreender que a morte faz parte da vida e que é só uma passagem e que essa separação é momentânea. Se a gente tiver uma concepção mais clara disso, esse sofrimento momentâneo da perda, ele é menor. Mas se a gente não tem essa concepção dentro de nós amadurecida, essa perda vai rasgar nosso coração ao ponto da gente colocar em xeque até a nossa fé. Vai colocar em xeque até mesmo as nossas bases doutrinárias. E aí a gente vai se enquadrar. Eu perdi um ente querido que desencarnou. Muitas vezes porque ele tinha que desencarnar naquele momento. Mas a gente não aceita. E a gente vai se auto-enquadrar no bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, porque nós seremos consolados. Acho que a promessa que o Cristo nos traz, ela é mais profunda e muito mais ampla, né? Da mesma forma que a gente quer o bem do nosso filho, e quando vai no supermercado, e às vezes não dá um doce para o nosso filho. E aqui eu não estou dizendo que todos são imaturos, não, de forma nenhuma. Porque cada caso é um caso, né? Cada indivíduo tem um processo kármico e uma lista de dificuldades que vai ter que passar. E eu vou acrescentar mais uma coisa, porque está no próprio trecho do Evangelho, né? Nós temos causas atuais para as nossas aflições, causas originadas das nossas escolhas da vida presente. Como nós temos causas anteriores. Causas anteriores. Então, se eu pego alguém que não gosta de estudar, nunca quis estudar, se dedicar a estudar, não gosta muito de trabalhar, a pessoa leva a juventude dessa forma. Quando chega na maturidade, quer casar, quer ter filhos, ou tem filhos sem casar. E aí,
a pessoa começa a ter dificuldade de prosperidade. Ela não consegue achar emprego fácil ou ganhar um salário condizente. Mas o que ela tem a oferecer naquele momento? Boa vontade, mas ela não teve estudo e não tem experiência. Eu pergunto para vocês: Deus é culpado? O mundo espiritual é culpado por isso? Será que essa aflição momentânea dessa pessoa, por não se enquadrar numa faixa salarial, numa perspectiva de trabalho, não foi oriunda da leniência desse indivíduo lá atrás, por não querer estudar, por não querer trabalhar, ter levado a vida, podemos deixar a vida me levar, né? Acho que até tem um pagode sobre isso, né? Isso é um exemplo. Eu não estou condenando esse indivíduo, mas ele fez uma escolha consciente. E o problema da grande maioria da humanidade e de nós é que nós somos imaturos para assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. A pessoa faz a escolha, mas na hora que vem o choque de retorno, ela quer empurrar para outro uma responsabilidade que cabe a ela. É difícil isso, é muito difícil. É muito difícil, a gente faz uma escolha, depois a gente, não, peraí, essa escolha não é nada disso. Só que a gente está num momento de aflição e de sofrimento, e a gente quer uma solução mágica. Quantos de nós, né, nós somos orgulhosos, às vezes vaidosos, né, mas às vezes na vaidade a gente não aceita que alguém chegue pra gente e fale algo que a gente não concorde. Uma crítica, meu Deus do céu. E quando alguém nos critica, e não tem coragem de falar isso diretamente na nossa frente, mas a gente ouve falar, a gente sofre. Aí vem a questão, bem-aventurados os aflitos. Será que eu sou bem-aventurado por estar aflito? Porque na verdade eu estou com o meu orgulho ferido? E se você parar para pensar, o seu adversário tem razão, mas a gente não tem maturidade suficiente para aceitar que a gente é realmente casca de ferida, desculpa usar o termo, que nós somos difíceis, que nós temos dificuldades de relacionamento, que muitas vezes a gente quer o mundo e as pessoas girando ao redor de nós e na nossa perspectiva do que seja certo e errado. Então, diante dessa questão, a maturidade necessária para se refletir de que a bem-aventurança aos que choram, a bem-aventurança aos aflitos, não é para todos os que choram, não é para todos os aflitos. Desculpa eu dizer isso. Né? Talvez seja chocante ouvir isso. Porque tem certas aflições e certas lágrimas que são originadas de coisas tão não essenciais, tão imaturas, tão sem sentido sob a ótica da construção do ser espiritual que todos nós temos, mas eu respeito. Nós temos que respeitar o momento daquela pessoa. Mas respeitar não significa ser conivente e não significa dizer a verdade. Vocês estão me entendendo? Entendeu? Então, assim, eu fui escolhido para fazer essa palestra, foi uma indicação aí do nosso irmão, Fernando. Eu falei, puxa vida, eu vou ter que abordar coisas difíceis, entendeu? Porque tem muita gente que tem que vir para essa escola e não quer estudar. Tem muita gente que tem que vir para esse hospital, mas está revoltado de ter que se tratar e tomar remédio. E que tem que cumprir a disciplina que o médico está dizendo. Você tem que parar de fumar, você tem que parar de comer gordura. Eu estou traçando só paralelos, viu, gente? Coisas do dia a dia, mas levem na perspectiva da ótica espiritual. Porque se você vai na igreja católica, evangélica, no centro, no templo budista, no templo teosófico, ou qualquer outra religião, que são vários caminhos para o seu eu superior e para Deus, a pergunta é, o que eles te pedem? Seja mais fraterno. Tenha pensamentos positivos. Controle suas emoções. Vigie suas palavras, ou vigie sua língua. Vocês sabem que o nosso maior amigo e maior inimigo é a língua. Com a língua a gente constrói e com a língua a gente destrói. E com a língua, que muitas vezes vira um chicote, a gente fere uma outra pessoa, magoa profundamente, que às vezes levam semanas, meses ou anos para cicatrizar aquela ferida. Aí eu pergunto, estou aflito porque maltratei alguém. Né? Porque eu estou com culpa, estou com mágoa.
A bem-aventurança, que é a segunda bem-aventurança do Evangelho, não é esse tipo de aflição. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque nesse caso você vai ter que corrigir o seu erro. Não cabe a Deus resolver esse problema. Então, muitas das nossas aflições, não são todas, são originadas, têm causas atuais dessa vida, das nossas escolhas, às vezes das nossas atitudes imaturas. E outras aflições que nos fazem realmente refletir profundamente têm origem em nossas vidas pregressas, no nosso passado espiritual. Que, obviamente, por questões diversas, e principalmente por uma questão de equilíbrio, nós temos que esquecer. O esquecimento, ele é benfazejo, né? Ele é positivo. Imagina se você realmente foi um criminoso de várias existências e você descobre que um filho seu você maltratou muito no passado. Ou que uma esposa ou um marido era um inimigo seu. Eu não sei como a gente reagiria, de fato, se a gente soubesse quem nós fomos no passado com a sua amplitude. Porque muitos acham, imaturos, né? Eu fui uma pessoa boa, eu fui uma rainha, fui uma princesa, eu fui uma freira, fui um padre. Quer dizer, sempre faz referência a uma figura que a gente respeita, que a gente acha que é, né? Mas a grande maioria de nós tivemos vidas difíceis e tivemos comportamentos também difíceis. Então, nós temos que refletir sobre a questão da maturidade. O Cristo, ele passou 3 anos, dos 30 aos 33, procurando desenvolver maturidade nos seus apóstolos. Quem faz uma leitura mais profunda e reflexiva na Bíblia, no Evangelho principalmente, o Evangelho é um código de conduta moral. Código de conduta. E para ter aquelas condutas, você precisa ter um senso moral, uma maturidade maior. Não é para qualquer um. Mas por isso que nós nos ingressamos nessa escola de reforma íntima. Graças a Deus, né? A gente vem errando tanto e a gente continua errando. Mas graças a Deus a gente chegou mais próximos, talvez, de uma filosofia, porque o Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião. Mas não só sobre a abordagem da religião, mas a gente também tem que ter a abordagem filosófica da coisa, né, e a abordagem científica da coisa. A gente tem que usar a lógica. Allan Kardec foi chamado, estudem isso, pesquisem no Google. Né? Quem nunca ouviu falar ou que questionar o que eu estou falando, puxa, é isso que tem que fazer, tem que comparar, pesquisar, analisar. Mas ele era chamado bom senso encarnado. Bom senso. Senso de sensibilidade, de escolha, de lógica. Bom senso. Boa lógica. Não cabe a nós. E isso, poxa, faz mais de 100 anos, né, gente? Você tem um espírita sem bom senso, sem refletir, sem raciocinar, simplesmente engolir o que escuta ou que lê e sem fazer um processo de maturidade necessária para o despertar. Então, convenhamos. Quando Cristo coloca bem-aventurados os aflitos ou bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, vejam bem, há uma perspectiva de vida futura. Vida futura essa que pode ser física, próxima encarnação, como pode ser a sua vida pós-desencarne, no mundo espiritual. Isso fica tão claro quando a gente lê o livro do Espírito de Patrícia, né, Violetas na Janela, quando a gente lê o livro, ou a coleção toda de André Luiz, Nosso Lar, ou como o Fernando falou, né, e a Marlita, acho que comentou, vai ter uma palestra aí sobre o livro Voltei. Eu adorei esse livro Voltei, do irmão Jacó. Fantástico, ele mostra como foi o desencarne dele, entendeu? Então, assim, a gente precisa romper esse paradigma, essa mentalidade tridimensional do aqui e do agora, e a gente precisa viver uma vida sempre com uma perspectiva na 4ª dimensão ou em níveis maiores, né? Tentando responder de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. A gente não pode se restringir, se limitar à nossa vidinha terrena ou terráquea,
de acordar de manhã, tomar café ou não, sair correndo para trabalhar ou ficar em casa, almoçar, conversar com uma outra pessoa, voltar a trabalhar, depois volta, janta, assiste novela, faz aquela, de vez em quando, no final de semana, vai para o lazer. Só isso não basta. A gente não está aqui só para isso. Nós não estamos nessa escola, nesse hospital, nessa oficina e nessa penitenciária apenas então somente para deixar a vida nos levar. Eu espero que todos estejam compreendendo aí essa abordagem, porque é o seguinte, quando você adquire maturidade, quando você começa a perceber alguns motivos, né, na verdade as respostas para várias perguntas, você começa a chegar num estágio de realmente de verdadeira felicidade. Porque a felicidade desse mundo ela é transitória, ela é fugaz. Então você tem, eu vou chamar felicidade em níveis. Tem gente que, por exemplo, tem o sonho de ter o carro, consegue o carro, fica feliz de repente por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí quando ela começa a ter o desejo de um outro carro, ela já não está mais feliz. Estão compreendendo? Tem aquela pessoa que está desempregada e ele reza a Deus, ora a Deus pedindo um emprego. Faz até novena entre os católicos, né? Ou promessa. E aí consegue um trabalho. Mas aí depois de algumas semanas, meses, já começa a se indispor com o chefe, acha que o chefe é folgado, que o chefe é mandão, já não gosta dos colegas. E aí aquilo que foi o motivo de alegria nos primeiros momentos, já não é mais alegria. Impressionante como a gente é volúvel. Como nós somos tão, assim, imaturos de entender o que seja felicidade, do que seja realmente depositar o nosso coração naquilo que a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Creio que a gente tem que sempre trabalhar para as melhores relações, para a gente ter as melhores relações no trabalho, nos estudos, com a família, sem perder o nosso eu, mas num grau de entendimento que problemas e dificuldades vão surgir. Aquela pessoa que vai no centro espírita achando que os médiuns de lá vão se reunir com os espíritos, os mentores, vão resolver o problema e nenhum problema vai surgir na sua vida, está se iludindo. Aquele que vai na igreja evangélica e passa na corrente de libertação dos 70 pastores, passou lá, acabou, agora eu vou viver o céu na terra, está se iludindo. Nós estamos numa escola, gente. Na escola tem que estudar e na escola tem prova. Nós estamos no hospital, gente. No hospital tem que tomar remédio, entendeu? É amargo, mas tem que tomar remédio. Nós estamos numa oficina de trabalho, tem que trabalhar, gente. Não tem jeito, não dá para ficar de férias, de festa, tem que trabalhar. Só que todas essas perspectivas é sob a ótica espiritual. Sob a ótica do que nós estamos construindo em nós, ou seja, o nosso eu verdadeiro. Então, esse processo de evolução, esse processo de aprendizado, nos traz a seguinte reflexão que tem como subtítulo do Evangelho. É só pegar lá, gente, depois da palestra, do bate-papo nosso. É o bem sofrer e o mal sofrer. A pergunta que eu faço para qualquer um de nós, e é para mim mesmo, né? para a minha pessoa quando eu estou diante de uma situação conflitante ou estressante. Eu estou bem sofrendo ou mal sofrendo? Se está lá, é porque tem essas duas perspectivas. Quando eu falo lá, nos escritos, né, que Allan Kardec nos deixou. Porque é muito relevante isso. É muito relevante. Tem gente que sofre mal. Porque sofrer faz parte dessa classificação desse mundo, gente. Entendeu? Nós estamos ainda num planeta em transição. Então vão ter provações. Deixa eu fazer outras reflexões aqui. Por exemplo, São Luís era o mentor da médium Hermance Dufault, que era uma das médiuns que trabalhavam com Allan Kardec, o professor Denisard Rivail, né? E ele também, São Luís, foi um dos mentores, igual é o Emmanuel com Chico, né? Foi o Emmanuel com Chico Xavier. São Luís foi um dos mentores, um dos principais do Allan Kardec, e inclusive liderava as reuniões no Instituto de Estudos Espíritas ou Espiritualistas em França. Quem foi São Luís? Quem foi Fenelon? Quem foi
cada um dos espíritos que ali falaram, que está no Evangelho. Santo Agostinho, quem foi Santo Agostinho? Para nós é mais fácil ouvir Santo Agostinho, Fenelon ou não, mas quem foi? São Luís, gente, foi um jovem que foi coroado rei da França em 1226. Só que a principal marca de Luís, soberano da França, desse Luís, é que ele foi reconhecido como um soberano imparcial e íntegro. E ele provocou uma série de evoluções, crescimento, amadurecimento da sociedade francesa durante a época em que ele reinou. Então, assim, ele não tem perfeição, ele não foi um rei perfeito. Ele teve o encargo de ser rei e comandar um povo. Mas ele cumpriu boa parte de sua missão. E por isso ele foi para o mundo espiritual num estágio talvez maior e melhor do que quando ele encarnou. Por isso que ele foi nomeado um dos mentores do Kardec, tamanha importância daquele momento. Estou falando de São Luís, tá? Se você começa a olhar a história dos indivíduos que passam pela Terra, a grande maioria, nos seus testemunhos, nos seus relatos, digam, olha, aproveite as oportunidades. Parem de se lastimar, parem de sofrer. Sofrer no sentido de revoltar-se. Aproveitem a oportunidade para amadurecer, para crescer, para aprender com aquela ocorrência. É o que a gente escuta e vê. E aí vem a pergunta. Estamos aproveitando as oportunidades? Estamos aproveitando os momentos que somos testados? Olha o meu olhar de questionamento. Porque é para mim também, né? Dizem que quando a gente fala, a gente não fala para os outros, fala para a gente. Então a gente abre nossas antenas, a nossa intuição para receber o melhor do mundo espiritual, para que a gente possa interagir. Nós temos que compreender que nós podemos evoluir em qualquer posição social. E aí tem um ditado, né, um trocadilho que eu sempre uso nas minhas palestras. Existem ricos, ricos. Existem pobres, pobres. Existem ricos, pobres, e existem pobres, ricos. Quando eu falo de riqueza e de pobreza, eu não estou falando sobre a ótica da prosperidade material em si. Eu estou falando sobre a ótica espiritual. Então existem ricos na matéria, miseráveis espiritualmente. Existem pobres na matéria, ricos espiritualmente. Como existem pobres na matéria, miseráveis espiritualmente, que são difíceis. Além de ter a aprovação da pobreza física, são espíritos muito imaturos. E você tem ricos na matéria, ricos espiritualmente, que você vai admirar, que são pessoas que transformam sua vida, que geram empregos, geram trabalho, geram oportunidades, são bons pais, são bons irmãos, são bons maridos. Né? Quando eu falo bom, não é no sentido de perfeição, tá, gente? Porque a gente ainda vive no mundo de provas e expiações. Então, na média, entendeu? Todos os espíritos bons que estão ao nosso lado estão ali num estágio próximo. São poucos os missionários, aqueles anjos encarnados. Então, diante dessa realidade, dessa situação, eu deixo para aqui, para todos os nossos irmãos, né, essa reflexão. Né? Quem nós somos? Nós estamos maduros suficientemente para a nossa realidade espiritual? Será que aquela provação ou aquela aflição que nós estamos vivenciando não é fazer uma tempestade num copo d'água? E aí eu faço a pergunta também, mas sob a perspectiva sempre das causas atuais e das causas anteriores da aflição. Temos que compreender isso com toda a maturidade, que, em tese, se espera no desenvolvimento, no aprendizado do espírita, do neófito, que vai se iniciando nos estudos e vai amadurecendo. O pressuposto é, quando a gente é jovem, na doutrina espírita, a gente é ansioso, é nervoso, é imaturo, puxa a faca para qualquer coisa, e com o passar dos anos a gente começa a ficar mais tranquilo, mais pacífico.
Isso não depende de felicidade, gente. Felicidade é a nossa capacidade de ficar feliz, por exemplo, quando você vê o sol de manhã. De você ouvir um pássaro cantando e você, nossa. De você ver uma flor e perceber beleza naquilo. De você, de vez em quando, olhar para o seu filho ali brincando e falar, meu Deus, obrigado. Eu sou pai. Ele tem saúde. Ou em alguns momentos, olha o que eu vou falar, é muito difícil. Meu Deus, o anjo da doença me assaltou. Ele está aqui do meu lado convivendo comigo. Se isso está acontecendo no meu corpo, é porque o meu espírito precisa passar por essa depuração. Quantos têm a maturidade suficiente para aceitar isso e compreender isso? De que até mesmo a doença é, na verdade, a lei atuando. Lembrem, causa e efeito? A gente escuta muito isso. Dentro do centro espírita, nos livros espíritas. Nada que acontece, meus irmãos, é por acaso. Nada. Tudo que acontece de um modo geral em torno de nós é para provocar o nosso aproveitamento, o nosso salto evolutivo. Algumas delas pelas nossas escolhas, outras por reflexão, por efeito do que a gente fez no passado. E na nossa ficha kármica, nossa ficha reencarnatória, a gente vai ter que passar por situações semelhantes que nós provocamos lá atrás e agora nós temos que passar por aquilo e ver se emocionalmente a gente já superou a situação. Eu espero que todos os meus irmãos que me ouviram, que eu já estou quase chegando ao final aqui do nosso bate-papo, possam ter compreendido, pelo menos a minha abordagem, né? Faça uma nova leitura, uma releitura do capítulo, uma visão que eu chamo assim, às vezes eu falo, precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e consequentemente a capacidade de compreender, tá? Então eu vou agora ir finalizando essa abordagem e explorar, talvez desenvolver um pouco mais em cima de perguntas e respostas, que aí eu acho que a gente pode fixar um pouco mais o conceito de bem-aventurança para os que choram. E o que é consolo sob a ótica espiritual para aqueles que estão aflitos ou aqueles que estão chorando. Ok? Então, peço a ajuda aí do Fernando ou da Marli para me passar um pouco, talvez, organizado as perguntas. Eu estou vendo a pergunta da Mônica aqui, mas eu vi que teve outras perguntas, então eu preciso saber qual eu começo a responder para Marli. Oi, você pode começar a responder, teve duas perguntas, né, uma da Mônica, outra do Fernando, né? Você pode começar a responder pela da Mônica, você está conseguindo ver aí? Estou vendo, então eu vou ler aqui rapidinho. Uma pergunta, as pessoas que acreditam que através de uma sessão espiritual, evangélica, ou qualquer outra, que estão livres, direcionados e protegidos por Deus, como fica a evolução dela? Aqui não é uma pergunta, né? Aqui são várias perguntas. Fica estacionada por acreditar que receberá proteção, direção de vida? Não a atrasa por ela se ausentar da sua responsabilidade do trajeto de vida do que assumiu antes de reencarnar? Mônica, essa pergunta, intuitivamente, você também já dá alguma resposta. Né? Quando você faz a segunda pergunta e a terceira pergunta, você meio que já responde de forma intuitiva a primeira pergunta. Ou seja, uma pessoa que acredita, sem uma visão espiritual mais ampla, de que ela vai resolver um problema através de um padre, de um pastor, de um médium espírita ou um médium espiritualista, um bandista, ou de um mago, de um bruxo, de um profeta. A pessoa vai lá, numa sessão, tem um bate-papo, a pessoa fala, está resolvido o seu problema, minha filha, pode ir. Né? Se ela concentra isso e acha que tudo mudou, ela ainda é uma criança espiritual. Ela, como eu disse, ela está numa fase de imaturidade, porque nada vai mudar. O que muda é a nossa perspectiva. Então, respondendo, ou a gente faz um trabalho forte, sério, profundo, de mudar de dentro para fora, ou o mundo vai fazer que, através de acontecimentos, ocorrências de fora, nós sejamos forçados a mudar por dentro. Porque aí vem o choque da situação da aflição. Muitas vezes a aflição que a gente vivencia é necessária. Porque a gente é tão teimoso, tão teimoso, tão teimoso, que a gente não quer evoluir pelo amor. A gente tem que evoluir pela dor. Já ouviram esse ditado? Quem não ouviu esse ditado, me diga, porque eu acho difícil não ter. A gente cresce ou por amor ou por dor. Mas como a gente é rebelde, inconsequente, imaturo,
a gente passa pelo caminho da dor até a gente perceber, meu Deus, porque eu estou sofrendo de bobeira, eu tenho que só mudar minha cabeça e minha forma de encarar algumas coisas. Estou simplificando, viu, gente? Porque não é uma resposta simples, assim. Teria que ser, talvez, é uma palestra só sobre isso, uma outra palestra. Mas eu não sei se te ajudou, minha irmã que fez a pergunta. Então, pode afetar sim. Se a pessoa acreditar que é isso, ela vai se prender a isso, entendeu? E vai viver se frustrando e ela tá atrasando sua evolução espiritual. Então, respondendo, pode assim. Ou pode não. Vai depender de como cada um reage diante da situação e da resposta ou da solução que ela vai buscar. A outra pergunta, né, na verdade, do nosso amigo Fernando, embora ele já saiba a resposta, tá? A gente podia até... Ele está provocando, eu sei. A gente podia até sacanear com ele e fazer ele responder, tá? Olha, essa pergunta capciosa dele, que eu já estou indo já na pergunta, muito bom, viu, Fernando? Deixa eu refletir, e acho que a gente tem uma maturidade suficiente, espero que o público que me escute também compreenda o que eu vou dizer. Porque isso são reflexões também minhas, e que eu respeito em mim essa questão. Se existem várias religiões no mundo hoje, né, é porque são permitidas por Deus. Nada acontece sem um plano maior. Só que existem vários tipos de religiões com vários tipos de mentalidades, porque os seres humanos se reúnem da mesma forma. Por atributos, por conhecimentos e por comportamentos. Então vejam bem, se você entra numa religião que é limitante, uma religião que é castradora, uma religião que diga o seguinte, tudo é culpa do diabo, do Satanás, e você errou, você vai para o inferno. E você tem essa mentalidade restritiva, você não... Olha só, tem gente que não faz a coisa errada por medo de ir para o inferno. Então ela precisa evoluir através dessa mentalidade castradora. Então ela precisa de uma religião castradora. E eu não estou dizendo aqui que a religião é boa ou ruim, eu estou falando que a mentalidade daquele meio, daquela egrégora mental, daquela religião, é necessária por causa dos tipos de homens que ali convivem, que precisam dessa forma mais dura. Quando você vai passando pelos diversos tipos de religião e chega no berço da doutrina espírita, olha só que interessante, viu, Fernando? Com pergunta capciosa. Aqui a gente não fala de pecado, aqui a gente não fala de céu nem de inferno. A gente muda de nome, né? A gente fala céu é mundo espiritual, né? Outras dimensões. Colônia espiritual, nosso lar. A colônia, na verdade, é um local físico, né? Mas, na verdade, se você pensar mais de forma ampla, é a erraticidade. Sim. Né? Então, assim, para nós, espíritas, a gente sabe assim, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Não existe pecado. Existe aprendizado. O que se pede para o espírito, olha só que interessante. Seja honesto e responsável pelas suas escolhas. Tudo lhe é permitido, meu irmão. Mas saiba que você vai colher os frutos da sua semeadura. O que você semear, você vai colher. Ora, quando você recebe uma bagagem nesse sentido, você percebe o seguinte, opa, então eu posso fazer tudo. Pode fazer tudo. Mas tudo é útil para a sua evolução? Se a pessoa, se o espírita falar, então eu posso ir ali e roubar? Pode. É certo? Não. O que vai acontecer depois disso? N coisas. N coisas. Ah, mas Arthur, isso também nas outras religiões? O pessoal fala a mesma coisa, só que chama isso de pecado. Só que a questão é a seguinte, nem tudo que eles chamam que é pecado, né? A gente tem que tomar cuidado de achar que tudo é pecado. Eu acho que não necessariamente. Mas ao espírita, né, no caso quem está me ouvindo, ao simpatizante, a gente precisa de um nível de maturidade para compreender, entendeu? Que você não se liberta do pecado. Você simplesmente amadurece, sai da ignorância e começa a acertar seus passos. Porque o pecado nada mais é do que ignorância.
E é a escolha errada. Quando você começa a fazer seu processo evolutivo, você começa a errar menos, ou pecar menos, né? Você começa a errar menos. Você vê como muda de conjuntura? Pecado e erro. É um processo diferente. Poxa, eu pequei. Já vai ser crucificado, excomungado. Não, eu errei. E ter a maturidade de assumir que você erra e que você tem a oportunidade de consertar nessa ou em outras vidas, é o que faz com que a gente tenha assim uma consolação. Então, assim, a doutrina espírita consola, porque ela responde, ela coloca o pingo nos is, ela responde muita coisa. Só que tem que ter uma percepção de olhos de ver, ouvidos de ouvir e necessariamente compreender. Muitos estão na escola e não aprendem nada. Muitos vão para o hospital e não se curam. Muitos vão para uma oficina de trabalho e não trabalham, enganam o patrão. E muitos ficam presos e não mudam. Voltam piores, né, do que estiveram lá. Voltam criminosos piores. Então, assim, meu amigo Fernando, os resgates também são provas. Como eu passei aqui, se a gente está aproveitando ou não, não sei. São dolorosos? Serão se a gente for embrutecido no entendimento. Entendeu? Se a gente for mais light, tiver mais... A gente vai ver, estou passando por isso, vai passar igual dia de chuva. A chuva termina, o sol aparece. E a vida que segue, é isso. Então sejamos felizes, vamos curtir a vida, pelo amor de Deus. Vamos parar de se lamentar, de chorar, de gemer, de reclamar. E vamos enfrentar com fé e coragem as provações que surgirem. É isso. É isso. Então, a gente quer agradecer demais ao Arthur pela presença. Ele está, olha só, né, gente, como é legal, apesar de tudo, as descobertas que a gente faz durante as crises, não é? O Arthur está lá no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Ontem nós tivemos um evento aqui com os nossos alunos, onde um dos entrevistados estava em Brasília, né? E o outro estava em Fortaleza, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, continuamos com nossas atividades, apesar dessa crise toda, e por causa dessa crise toda, estamos aprendendo jeitos novos e, às vezes, até melhores de fazer. Claro que nada substitui a nossa presença física, o nosso abraço, mas fica uma alternativa, né? E é assim que a gente vai aprendendo e crescendo. Então, queria agradecer demais ao Arthur por ter aceito o nosso convite, e agora ele vai ficar mais perto, vamos ter ele aqui mais vezes, né? E, mais uma vez, lembrar todo mundo do nosso arraiá na sacola, e no dia 19, no domingo, às 16 horas, a Cris, que é uma cantora amiga do Carlito, vai fazer um arrastapé bom aí pra gente, todo mundo pode participar, vai ser pelo Zoom, vai ser muito legal, tá? E vamos, assim, nos alegrando, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso coração, né? Fechando os olhos agora, vamos sentindo a presença de Deus, desse Pai amoroso que nunca nos abandona, desse Pai amoroso que nos recorda que jamais, como nos diz o Cristo, jamais daria pedra ao filho que pede pão. E se hoje sofremos, se hoje choramos, não estamos abandonados da misericórdia e do amor divino. Muito pelo contrário, é neste momento que a presença de Deus se faz ainda mais forte em nossas vidas, que a nossa fé se fortalece, que a nossa confiança consegue abrir caminhos de luz diante da escuridão. E assim vamos respirando profundamente, recebendo o passe espiritual dos amigos que se aproximam de nós em nossos lares, porque para o amor não há barreiras. Para Deus e para os nossos amigos espirituais não há barreiras físicas. A nossa mente e nosso coração conectados agora. Vamos rogando por nós mesmos, pelo nosso lar, por aqueles que amamos, para que possa, nesse instante, Senhor, a luz da harmonia, da fé, da confiança e da alegria, ser sentida no nosso lar, na nossa casa. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de refletir sobre os teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade que chamamos de vida,
E te pedimos, Senhor, que essa mesma alegria, essa mesma fé, essa mesma confiança, que brota agora em nossos corações, possa ser distribuída por toda a humanidade, por todos os nossos dirigentes e governantes, por todos aqueles que detêm algum poder em suas mãos. Que a exemplo do nosso querido São Luís, que soube usar o poder para semear o bem e o amor. Os nossos dirigentes de todos os meios possam fazer o mesmo. Nos recordando todos das nossas próprias imperfeições, das nossas próprias dificuldades, vamos aproveitando para perdoar, acolher e simplesmente aceitar o nosso irmão que erra como nós. E assim, envolvidos nessa luz, te rogamos, Senhor, fortalece a nossa fé, ilumina a nossa confiança, auxilia-nos, Senhor, a reconhecer que o consolo do nosso sofrimento está ao alcance de cada um de nós e que nas pequenas coisas da vida, nas coisas mais simples é onde o seu amor se manifesta. No abraço e no sorriso do nosso filho, na flor que desabrocha, na água cristalina que bebemos, nos raios de sol que nos aquece, no espírito imortal que somos nós. Senhor, nossa profunda gratidão e reconhecimento continua amparando e iluminando as nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, mais uma vez, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Fica o convite para quarta-feira, às 20 horas, com o livro Voltei, do Jacó. Aproveita que dá tempo de ler antes, que é muito bom, como o Arthur falou, uma história bem interessante, né? Então, aproveitem para ler antes e aguardamos vocês aqui na próxima quarta. E lembrando novamente que estamos à disposição de todos vocês. Não importa se vocês estão onde estiverem, sejam quem forem, o nosso atendimento fraterno, o nosso coração, o nosso carinho está à disposição para vocês, ok? Muito obrigada mais uma vez e boa tarde a todos. Tchau!